Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro 2021. E nessa aula, pessoal, nós vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo do edital, mas sempre lembrando que quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso da PCRJ, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo e acompanhe a leitura da questão de hoje que diz assim: a figura a seguir mostra um tipo de memória RAM. E ali aparece a imagem. Atualmente essas memórias são do tipo, letra A, SCSI, que é dito como SCSI, letra B, DDR, letra C, HDMI, letra D, AGP ou letra E, SATA. E aí, pessoal, qual dessas é a resposta correta sobre a memória RAM? Para entender essa questão, nós precisamos compreender primeiro a memória RAM e a sua funcionalidade dentro do computador. Aí eu mostro para vocês um módulo de memória RAM que popularmente a gente chama de pente de memória RAM. Certo? Uma coisa muito importante, pessoal, é saber o que significa a sigla RAM. RAM vem de Random Access Memory, isto é uma memória de acesso aleatório. Quer dizer, a sigla RAM significa memória de acesso aleatório, certo? Agora vamos observar ela na prática. Aqui eu tenho a placa-mãe de um determinado computador e aqui eu tenho diversos slots, diversos encaixes para conectar a placa-mãe, para conectar a memória RAM na placa-mãe do meu computador, como eu vou mostrar agora a imagem. Então percebe que a memória RAM ela é conectada na placa-mãe através de encaixes que nós chamamos de slots para a memória RAM, como vocês estão vendo ali nessa imagem, certo? Uma coisa muito importante é que a memória RAM, ela exerce a função de memória principal do computador. E isso é muito importante para as provas, porque tem muita questão que pergunta: a memória RAM é memória secundária? Não, a memória RAM é a memória principal do computador, certo? Isso porque ela é a responsável por manter os dados que estão em processamento, quer dizer, aquilo que está em execução no computador agora, o que está em processamento nesse momento, está armazenado na memória RAM, porque essa é a responsabilidade da memória principal, dela, a memória RAM, manter os dados armazenados enquanto eles estão em processamento, certo? Outra característica interessante, diferente de outras memórias, como por exemplo a memória ROM, é uma memória somente de leitura, mas a memória RAM, ela é de leitura e escrita. Isso quer dizer que é possível ler dados armazenados na memória RAM e também colocar, gravar e escrever dados na memória RAM. Só que com um detalhe importante: embora ela seja uma memória de leitura e escrita, ela é uma memória volátil. E quando eu digo que a memória RAM é volátil, quer dizer que ela perde os dados na ausência de energia elétrica. Quando eu desligo o meu computador, todos os dados armazenados na memória RAM são apagados. Justamente por isso que ela é volátil, perde os dados na ausência de energia elétrica. Isso faz dela também uma memória temporária, porque ela só mantém, como eu já disse aqui, os dados armazenados enquanto eles estão em processamento. Portanto, ela não é uma memória permanente, é uma memória temporária, está no rol das memórias temporárias. Hoje em dia é muito comum a gente encontrar computadores com variadas capacidades de memória RAM, mas vamos colocar aqui o que seria capacidade usual. Então a gente encontra computadores aí com memória RAM com capacidade de 1 GB, 2, 4, 8, 16, 32, 64 GB. Isso é capacidade usual da memória RAM nos computadores e dispositivos mais modernos. Claro que essa capacidade vai se ampliando à medida que o tempo vai passando, mas hoje em dia eu diria que isso é capacidade usual. Não é nem capacidade mínima, nem capacidade máxima. Observa, capacidade usual, aquilo que a gente encontra com mais frequência nos dias de hoje, certo? Isso em relação à capacidade de armazenamento. Se eu falar em tipos, a memória RAM teve ao longo da sua evolução vários tipos. Eu destaco aqui a diferença entre SRAM, que é memória RAM estática, e DRAM, que é a memória RAM dinâmica. A grande maioria da memória RAM do nosso computador hoje é
do tipo DRAM, memória RAM dinâmica. Mas dentro das memórias RAM dinâmicas, nós ainda temos subdivisões, como a SDRAM, que é a memória RAM dinâmica sincronizada, as DDR, chamadas de Double Data Rate, que eu destaquei ali em amarelo, para vocês lembrarem aí para a questão, porque a memória RAM do tipo DDR hoje em dia é o tipo mais utilizado de memória RAM nos computadores. E quando a gente pensa em placas de vídeos, é muito comum usar a GDDR, que é uma DDR gráfica, mas não deixa de ser um tipo de DDR. Então, embora existam DDR1, 2, 3, 4, 5, não importa. DDR é o principal padrão atual usado de memória RAM. Isso para a questão é muito importante, certo? Então, padrão usual hoje em dia, aquilo que é mais comum, DDR e as suas variações, como eu disse, DDR2, DDR3, DDR4 e por aí vai. Esse é o padrão mais usual para memória RAM, certo? Aqui eu mostro um pente, um módulo de memória DDR mais antigo de 400 MHz. Aqui já uma de DDR2 que pode alcançar de 533 MHz até 800 MHz. Aqui temos uma DDR3 alcançando de 1333 até 2400 MHz. Temos também aqui uma DDR4 de 2133 MHz até 4000 MHz. Percebe que a frequência, que é essa taxa que ela é capaz de transferir dados, à medida que vai aumentando os níveis de memória DDR, ela vai ficando cada vez mais rápida, né? Aqui é uma GDDR5, que é uma DDR gráfica, é um tipo de memória RAM usado nas placas de vídeo. Aqui já é uma GDDR6, mais avançada ainda que a GDDR5, também usada para placas de vídeo. Aqui eu mostro uma placa de vídeo para vocês terem ideia. Então, esse processador, essa memória RAM GDDR5 ou GDDR6 vai dentro das placas de vídeo, porque ela é uma memória DDR gráfica, usado aí então nas placas de vídeo. Vamos fazer um resumão sobre a memória RAM para então voltar lá na questão. Resumão da memória RAM, conhecida a sigla Random Access Memory como memória de acesso aleatório. Segundo ponto, ela é volátil, tem o seu conteúdo apagado quando o computador é desligado. Outra característica boa de lembrar para a prova é que ela é de leitura e escrita, e também que é a memória principal do computador, porque ela é a responsável por armazenar os dados que estão em processamento. Também muito importante saber que se uma prova perguntar se a memória RAM é hardware ou software, é bom lembrar que a memória RAM é uma memória física, portanto ela é palpável, é um dispositivo de hardware do computador. Com tudo isso, pessoal, a gente já pode agora finalmente voltar na questão para dar a resposta. Olha lá, a figura a seguir mostra um tipo de memória RAM. Atualmente, essas memórias são do tipo letra A, SCSI, letra B, DDR, letra C, HDMI, letra D, AGP e a letra E, SATA. Como a gente acabou de ver, pessoal, eu ainda alertava, hoje em dia o principal tipo de memória reutilizada nos computadores é do tipo DDR e as suas variantes, DDR2, DDR3, DDR4 e assim por diante, inclusive também nas placas de vídeo, as GDDR5, GDDR6 e por aí vai. Então, DDR, sem dúvida nenhuma, é o principal tipo de memória RAM utilizado atualmente nos computadores modernos. A resposta não era SCSI da letra A, porque isso é um padrão de conexão muito utilizado há anos anteriores para conectar discos rígidos, impressoras de melhor desempenho, scanners. SCSI era um padrão de conexão. HDMI também é um padrão de conexão, só que é um padrão de conexão para áudio e vídeo de alta definição, né? High Definition, é para alta definição de áudio e vídeo. A AGP é um padrão mais antigo para conectar placas de vídeo em computadores, mas em computadores mais antigos hoje não é muito utilizado. E SATA, sim, é um padrão ainda utilizado para conectar principalmente unidades de armazenamento de dados, como unidades de disco rígido, como os SSDs, como também unidades CDs, DVDs e assim por diante, é um padrão de conexão. Então, o único que de fato era um tipo de memória aqui é DDR, que é o principal padrão atual da memória RAM. Letra B de Brasil, gabarito e a resposta da questão. Certo, pessoal? Mais uma questão resolvida, e se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal, e desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso da Polícia Civil do Rio de Janeiro, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, pessoal, grande abraço, até a próxima aula e bons estudos!